Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo a gente vai analisar o Fiagro CRAA11 e trazer para vocês, investidores, todas as informações necessárias para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, vamos ao vídeo. Bom, investidores, para começar o nosso vídeo eu vou deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desse Fiagro. A nossa ideia aqui é trazer para vocês, investidores, todo o embasamento, todas as informações para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem aí essas informações com sabedoria. E como vocês vêm acompanhando aqui no canal, a gente está gravando a análise de todos os Fiagros listados na B3, para que dessa forma vocês, investidores, saibam quais são os melhores Fiagros disponíveis para montar uma carteira de fundos de investimentos do agronegócio. E para você que é novo no canal e não está acompanhando aí a nossa série de Fiagro, eu vou deixar aqui no card o link para vocês acessarem a nossa playlist. Recado dado, vamos analisar então o Fiagro CRAA11. Como vocês sabem, o objetivo aqui é a gente analisar os principais indicadores desse fundo. E esses indicadores são o administrador do fundo, o tamanho desse fundo em patrimônio líquido, a sua liquidez lá na B3, o indicador P sobre VP, que vai dar um norte para a gente dizendo se o preço da cota está caro ou barato em relação ao patrimônio desse fundo, a diversificação da carteira e a distribuição do patrimônio líquido em cada um dos investimentos que esse fundo está fazendo. E para fechar a nossa análise, a gente vai falar aqui dos indexadores, que vai mostrar para a gente se esse fundo vai proteger o nosso investimento contra, por exemplo, uma alta da inflação ou até mesmo uma alta da taxa Selic. E para dar início à nossa análise, vamos lá para o site Status Invest. Aqui eu já estou com o ticker desse Fiagro, que é o CRAA11, que é administrado hoje pela Sparta. Esse fundo na B3, ele tem o preço, o valor da cota desse Fiagro é de R$ 103,29. E nos últimos 12 meses ele vem distribuindo aí o equivalente a 6% em dividendos. Dando uma olhada aqui na parte de administração, a companhia Sparta faz a parte de gestão desse fundo e a administração fica com o banco BTG Pactual. Ou seja, nós temos por trás aí desse fundo uma instituição de renome no mercado. E obviamente, investidores, isso dá muita segurança para a gente investir nesse Fiagro. Falando agora aqui do tamanho do patrimônio desse fundo, atualmente o patrimônio desse fundo é de 50 milhões de reais. É um patrimônio relativamente pequeno. Porém, como a gente pode identificar aqui, esse fundo ele começou a operar em abril deste ano, ou seja, é um fundo bem recente aí no mercado. Sendo assim, a gente vai ter a expectativa dele crescer aí nos próximos anos. Falando agora aqui do indicador P sobre VP, ele mostra pra gente que esse fundo, que a cota desse fundo, está sendo negociado acima do seu valor de patrimônio, pois o indicador P sobre VP está mostrando pra gente aqui um número de 1,02. É como se ele tivesse 2%, 0,2% acima do seu valor de patrimônio. E como eu mencionei para vocês, esse fundo ele é bem recente aí no mercado. Então, por consequência, a liquidez dele, que seria as negociações na B3 diárias, está no valor de R$ 147 mil. É uma liquidez bem baixa, principalmente se você for um investidor que já tem um patrimônio grande aí na carteira. Bom, investidores, a gente já falou do administrador, já falamos aqui do valor de patrimônio, o P sobre VP e também a liquidez. Agora a gente vai olhar a diversificação que o gestor está fazendo dos ativos desse fundo. E para isso a gente vai acessar essas informações olhando aqui o relatório gerencial desse mês de junho. Aqui no relatório gerencial o gestor compartilha diversas informações conosco. Para a gente não se estender muito aqui na nossa análise, vamos direto lá para o portfólio desse Fiagro. Aqui no portfólio desse fundo, na composição da sua carteira de ativos, ele possui atualmente 15 certificados de recebível do agronegócio dentro da sua carteira de investimento. E aqui nessa tabela a gente vai olhar as seguintes informações: os ativos que o gestor está investindo, ou seja, as companhias que ele está aportando, o segmento e o setor do agronegócio que ele está investindo, os indexadores e também o percentual do patrimônio investido em cada um desses certificados de recebíveis. Começando a nossa análise de diversificação, a gente pode ver que o gestor ele diversificou muito bem em diferentes empresas. Então esse é um ponto positivo aí para a gestão desse fundo. Falando agora do segmento, ou seja, do setor do agronegócio que esse gestor está investindo, a gente pode identificar
significar que ele está investindo aqui em cooperativas de insumos, na parte de distribuição dos insumos agrícolas. Ele também está investindo em açúcar e etanol, em etanol de milho e também defensivos, além de investir também na produção de grãos e, por último, frigoríficos. Ou seja, esse gestor ele está presente aqui em praticamente toda a cadeia do agronegócio. Ou seja, esse é um ponto positivo para a diversificação desse fundo. Aqui na última coluna a gente tem o percentual do patrimônio líquido desse fundo para cada um desses certificados. E é exatamente aqui que fica o grande segredo de se investir em um FIAGRO. É importante a gente analisar quanto do percentual do PL o gestor está colocando em cada um desses certificados, pois caso um deles apresente algum problema de inadimplência, isso vai impactar diretamente nós investidores, pois os dividendos distribuídos serão diretamente impactados. E é exatamente aqui que eu vou trazer para vocês alguns pontos de atenção. Dentro do patrimônio líquido desse fundo, a gente tem, por exemplo, nesse certificado de recebível, 13,7% do patrimônio investido em apenas um certificado. Por exemplo, se esse certificado apresentar um problema de inadimplência, nós investidores seremos diretamente impactados num total aqui de 13%. O mesmo a gente vê aqui para o segundo certificado de recebível, que tem um total de 13% do PL desse fundo. No próximo certificado, a gente tem 10%, ou seja, o ideal é que o gestor desse fundo distribua de forma mais homogênea possível o patrimônio líquido desse fundo em cada um dos certificados de recebível. Dessa forma, a gente fica mais protegido e bem mais diversificado. Sendo assim, fica aí um ponto de atenção para você, investidor, que está pensando em colocar o pezinho aí na parte de FIAGRO, exatamente, né, nesse FIAGRO em questão. Porém, investidores, é importante a gente levar em consideração também o fato desse FIAGRO ser super recente aí no mercado, ou seja, o gestor ainda não teve tempo suficiente de adquirir novos certificados de recebíveis e diversificar bem a composição da carteira desse fundo. Então, com o tempo, os gestores vão fazendo esse equilíbrio e vão trazendo mais diversificação para nós investidores. E para finalizar o vídeo, vamos olhar alguns detalhes em relação à composição dessa carteira. Aqui o gestor ele mostra para a gente a alocação por segmento, ou seja, o percentual do patrimônio líquido investido em cada um dos setores do agronegócio, e aqui a alocação por indexador. Isso mostra para a gente que 90% dos certificados de recebíveis estão atrelados ao CDI, ou seja, investir nesse FIAGRO vai proteger o nosso patrimônio contra uma alta da taxa Selic, pois o CDI está diretamente conectado à taxa Selic. E vale um destaque que apenas 10% estão atrelados ao IPCA, que é o índice de inflação. E uma informação super interessante, aqui o gestor ele coloca a remuneração por indexador. Ou seja, os contratos aqui estão atrelados ao CDI mais 4% e aqui embaixo ao IPCA mais 8,9%. Bom, investidores, essas são as principais informações que eu tenho para trazer nesse vídeo para vocês em relação a esse FIAGRO CRAA11. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.